Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Márcios, eu tô aqui com a Micaela, com a Manuela, com a Keila, com a Luísa e com a Laís. E a gente está aqui para falar sobre behaviorismo. No inglês, behavior significa comportamento e a partir daí a gente já consegue ter uma ideia geral do que é esse estudo. É o estudo do comportamento, entendendo que o comportamento ele é o fator de estudo e não a expressão de alguma coisa, de alguma mente, de algum inconsciente. O comportamento é, de fato, o que é observado no behaviorismo. Para a gente entender melhor, a gente volta um pouquinho na história para falar de como ele surgiu. O behaviorismo ele começou lá no século XIX para o século XX através do psicólogo John B. Watson, pelo seu estudo de psicologia como comportamentista a ver. Watson desenvolveu uma escola de pensamento behaviorista. Ele defendia que a psicologia não poderia ser considerada ciência se ela permanecesse a ser ocupada da investigação dos processos mentais, conscientes e inconscientes. Ele destacava que esse processo não poderia ser observado diretamente pelo pesquisador. Ele acreditava que todos os animais, incluindo os seres humanos, aprendiam todo e qualquer comportamento a partir de experiências nos ambientes ao qual estão inseridos. Então, agora eu vou falar um pouco sobre alguns experimentos que foram importantes para entender melhor o behaviorismo e legitimar ele como uma ciência. Primeiro, a Keila falou do John Watson. Ele conduziu um experimento chamado Experimento do Pequeno Albert, que foi feito num bebê de 11 meses que tinha muito medo de barulhos altos. Então, o Watson começou a mostrar um rato ao mesmo tempo que gerava um ruído grande. Então, emparelhando esses dois acontecimentos, o rato com o barulho, o bebê começou a ter muito medo de ratos, que ele não tinha antes. Só que, ao mesmo tempo, ocorreu uma generalização, porque além de ter medo de ratos, ele começou a ter medo de coelhos, de cachorros e até de algodão. E o outro experimento assim, fundamental para entender o behaviorismo é o de Pavlov, com os cães. Porque se você fazer um barulho de campainha perto de um cachorro, não vai ter efeito nenhum. Se você apresentar uma carne para um cachorro, ele vai começar a salivar. Então, se você emparelhar esses dois acontecimentos, eventualmente, o cachorro, só de ouvir a campainha, vai começar a salivar. Então, esse experimento foi fundamental para entender essa questão dos estímulos e das respostas. O Skinner seguiu a linha do behaviorismo radical, trazendo 3 conceitos importantes: comportamento, ambiente e estímulo. O comportamento, segundo Skinner, o termo comportamento, descreve uma relação entre organismo e ambiente. O ambiente pode ser definido como um contexto no qual ocorre uma resposta. E ao analisarmos uma resposta, devemos olhar para o ambiente em qual ele ocorre e as consequências que gera a partir dela. Os estímulos podem ser públicos ou privados, sendo que os eventos públicos são aqueles acessíveis de forma independente, por mais observadores, enquanto os eventos privados são acessíveis apenas para os organismos que os afetam. Agora nós vamos falar do behaviorismo na atualidade. Em torno do pensamento behaviorista, foi construído programas de investigação e grupos de pesquisa, e assim adquiriu mais vigor no século XX. E o resultado foi o impacto que gerou de forma expressivamente sobre o pensamento psicológico, fundamentando o trabalho de Skinner. Hoje, é constituída como análise do comportamento, nascendo na primeira década do século XXI. E isso expande ainda mais as investigações feitas por Skinner. E ainda que o legado intelectual seja a base das realizações da análise do comportamento, hoje se desenvolve em várias direções, tanto acadêmicas como profissionais, e cria contribuições não decorrentes ou compatíveis com as ideias de Skinner. Isso está longe de ser um problema. Permite que essa análise avance na compreensão do seu objeto de estudos, alcançando uma maior visibilidade social e gerando uma característica que proporciona um grande sucesso nessa vertente. Mesmo que não tenha de forma concreta as impressões identificadas nas práticas e discursos psicológicos para aqueles que contribuíram fundamentalmente. O olhar amplo dos problemas não se vê só com essa vertente entrega. É importante também mesclar com outras explicações da psicologia e nas demais ciências humanas e sociais. Porém, não se deve deixar de lado o fato de ser amplo e distante das realizações e horizontes da ciência do comportamento. São mais renovadas por práticas culturais que privilegiam não só a reprodução dos pontos de vista, mas avanço nas dimensões e na maioria de suas narrativas.